O último teste não paramétrico que a gente tem para falar é o teste Kolmogorov-Smirnov, ou KS, que é o termo que a maioria das pessoas usa só porque é mais simples. E a ideia desse teste, ele não é o único teste que permite fazer isso, é o teste para testar se uma amostra vem ou não de uma determinada distribuição. Por exemplo, vamos supor que eu pegasse algo como fizesse um experimento qualquer, eu coletasse dados desse experimento e ele me devolvesse algo como isso aqui, né? pd.series, eu vou colocar aqui .ist. Então ele me devolve algo como isso aqui. E o que eu posso estar me perguntando é se eu posso assumir que essa determinada população que eu estou testando nesse experimento vem ou não de uma distribuição normal. Bom, a maneira que eu posso testar isso aqui seria colocar um stats.kstest, e aqui eu vou passar os meus dados, e do lado eu vou passar qual que é a distribuição que eu assumo da qual esse cara foi tirado. E aí, se eu testar isso aqui, ele vai me dizer sim ou não, eu consigo rejeitar a hipótese nula de que esses caras vêm da mesma distribuição. E aí, nesse caso aqui, você está vendo que o meu p-value é alto, porque eu não consigo rejeitar que uma amostra que vem da normal não vem justamente da minha amostra normal, que eu posso passar aqui no meu KS-test. Ou seja, na prática, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente confirmando o que eu já sei, né, que esses caras são da minha distribuição normal. Um teste mais interessante que eu poderia fazer é fazer isso aqui em cima, por exemplo, dos dados de Deb. Se você pegasse aqui os meus dados para o ano de 2019, pegasse o IDEB aí, dropasse nulos e fizesse essa mesma pergunta, isso aqui vem de uma distribuição normal, aqui ele está falando com muita certeza de que eu posso rejeitar a hipótese nula de que eles vêm da mesma distribuição. Eu vou pegar aqui e fazer alguns ajustes. Vou chamar isso aqui de D. E agora eu vou vir aqui e colocar D. Eu vou colocar D.min. D menos D.min. Dividido pelo D.std. Só para a gente normalizar a nossa distribuição e fazer um teste mais justo. E aqui ele aumentou um pouquinho o valor do p-value, que aumentou um pouco da incerteza dele, porque na prática esse norm é a normal padrão, né? Então eu apliquei a normalização padrão em cima dos meus dados, mas ele ainda não consegue rejeitar a hipótese nula de que eles são de distribuições, são amostras diferentes. Então aqui ele está falando, olha, esses dados não vêm da minha normal padrão. Que se a gente olhasse para eles, de fato, e eu tirasse aqui a minha distribuição, hist, a gente veria que em relação ao normal padrão que a gente está acostumada, eles têm esse deslocamento do centro um pouquinho para a direita, né? Então não é uma normal perfeito, apesar da gente visualmente falar que isso está próximo de uma normal. E existe, na verdade, maneiras da gente testar isso quando eu tenho duas amostras. Então aqui, quando eu faço o teste de KS com uma única amostra, eu sempre passo aqui um nome de uma distribuição que eu quero avaliar. E se você for ver aqui, ele tem várias avaliações que eu posso passar, e ele inclusive tem alternativas, porque na prática o que ele está testando é justamente o que a gente viu lá no começo, que é a dominância estocástica entre essas distribuições. Na prática ele está testando a distribuição cumulativa entre os meus dados e uma distribuição qualquer. Então no caso do two-sided, ele só está testando se as distribuições são diferentes. Mas eu posso testar também se existe dominância estocástica entre essas distribuições para um determinado nível de confiança estatística. Então é uma opção que você tem também. No caso, se eu quisesse comparar isso com uma distribuição que não fosse a normal padrão,
aí eu tenho que utilizar o stats.ks.toSample. Que a ideia do ks.toSample é testar se duas distribuições, elas vêm ou não, se duas amostras, desculpa, elas vêm ou não da mesma distribuição, a pi, digamos. E se eu pegar aqui, por exemplo, random normal, colocar aqui 5.59, 1.27, size igual a 500, e aqui eu estou usando de propósito os valores de média e desvio padrão da minha distribuição do IDEBI. E se eu rodar isso aqui algumas vezes, possivelmente eu vou achar algum exemplo, pronto, achei. Algum exemplo onde ele não conseguiu rejeitar a hipótese nula, com nível de confiança suficiente, né, de que esses caras não vêm da mesma distribuição. Então aqui eu estaria falando, eu estaria rejeitando a hipótese nula, de que eles não vêm da mesma distribuição, então eu estaria falando que os dois caras aqui, tanto a minha amostra do IDEBI e esse cara aqui, vêm da mesma distribuição normal com esses parâmetros aqui. Né? Óbvio que se eu quisesse, isso aqui não foi feito para testar assim, né? Eu teria que passar alguma outra distribuição, então uma maneira mais clássica da gente comparar esses dois, um teste que seria mais útil, seria, por exemplo, se eu pegasse o IDEBI do ano de 2019 e TP dependência igual a municipal, pegasse esse mesmo cara aqui e trocasse o TP dependência para estadual. Agora o meu valor de p-value foi lá para o chão, tá? Então eu consigo rejeitar a hipótese nula de que eles são da mesma distribuição com muita certeza, tá? E aqui a gente pode inclusive aqui a dominância estocástica passa a ser um pouco mais interessante. Se eu colocar alternative igual a greater ou alternative igual a less, less é um pouco mais interessante, porque aqui eu estou falando que o IDEBI ele é menor do que o IDEB estadual. Isso aqui está me mostrando que existe dominância estocástica do estadual versus municipal, que a gente sabe, em certa medida, que é verdadeiro, né, quando a gente compara as médias entre os dois. Mas isso seria uma avaliação mais real, um uso mais real desse teste do que o que a gente viu. Vou deixar aqui sem o alternative, só o two-sided mesmo. E aí assim, esse é um último teste que a gente tinha para falar, que é um teste relevante também, e é um dos testes mais relevantes dos testes não paramétricos, que tem usos seletos. É um pouco menos comum, como cientista de dados, você fazer esse tipo de avaliação, mas no ramo da estatística ele é bem popular.